Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 12º episódio do podcast Bebendo da Fonte, um projeto da Igreja Batista de Bebedouro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o esporte como um instrumento para evangelização. Desde já, nós agradecemos por você estar aqui conosco, ouvindo mais um episódio, e nós pedimos que você possa curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, colegas, familiares, apoiando o nosso projeto. Você pode nos encontrar no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast e no YouTube como IB Bebedouro. Hoje temos a alegria de receber aqui um amigo muito querido. Ele é esposo da Sueli Santos, pai do Vinícius, do Felipe e da Bárbara. Foi ordenado ao ministério pastoral há 27 anos. Está à frente da Igreja Batista do Trapiche. Ele teve a oportunidade de jogar futebol profissionalmente. Entre alguns clubes em que jogou, nós podemos destacar o CSA, aqui de Alagoas, o CRB também aqui de Alagoas, mas jogou no Fluminense do Rio de Janeiro, no América do Rio de Janeiro, passou no Itumbiara, lá de Goiás, e jogou no Asa de Arapiraca. É com alegria que nós recebemos hoje o pastor Johnson Tadeu. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer o louvor e traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e dar alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Nosso pastor Johnson, querido pastor Johnson. Pastor, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. É uma alegria receber o amado aqui. Muito bem, a alegria é minha, feliz demais por encontrar nesse ambiente tecnológico, né? E a gente poder conversar de coisas reais. Então, estou muito feliz. Um abraço muito especial da Igreja Batista no Trapiche, um abraço muito especial da Coalizão Brasileira de Esportes, o Red Set Go, que são os movimentos de esportes que a gente vai falar. Que coisa boa. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu chamado pastoral, inicialmente, e depois a gente vai entrar para a questão propriamente dita do esporte, certo? Embora que eu sei que isso está bem brincado, né? Assim, bem junto. Mas fala aí sobre sobre a sua ordenação há 27 anos, não é isso, pastor? Isso mesmo. Porque, na verdade, assim, a ordenação tem tudo a ver com esporte, né? Sim. Porque eu sou fruto de um ministério de esportes. Uhum. Atletas de Cristo fazia reuniões com equipes de base. Uhum. E minha conversão ela tem tudo a ver com esse ambiente, né? Eu estava no América do Rio, sim, nas categorias de base do América, e eu fui para uma reunião de atletas. E nessa reunião de atletas eu fui apresentado de uma maneira muito especial ao Senhor Jesus. Sim. Então tudo começou ali, né? Agora a minha ordenação ela vem da Igreja Batista. Você estava com quantos anos, pastor? Eu tinha 16 anos. Quando se converteu? 16 anos. O meu primeiro passo na direção de Jesus, eu tinha 16, o ano que eu estava fazendo 17. Sim. Eu acho que tem um bojo aí da minha mãe, né? Todo o ambiente religioso que ela criou na casa da gente. Mas isso me trouxe muita curiosidade. E quando eu fui apresentado ao Senhor Jesus da maneira que eu fui, com colegas de esporte, isso trouxe para mim uma realidade que estava dentro de mim, né? Então tudo começou ali, na verdade. Sim. Até chegar na Igreja Batista no Trapiche, o seminário, o Setibal, depois a ida para a África do Sul em 1999. Então todos esses ambientes foram criando o lugar da vocação. Isso. Então ir para o seminário, né? Como a gente diz, já um pouquinho tarde, né? Porque já passava dos 30. Mas eu acho que todo esse ambiente foi criado a partir do esporte. E quais foram os esportes que o senhor mais se identificou? Certo que tem o futebol, mas existia algum outro que tinha alguma influência na sua vida? Na verdade, eu comecei jogando handebol na escola, né? Olha só. A gente morava ali no Tabuleiro
E eu estudei no Colégio Santa Luzia. E no Colégio Santa Luzia tinha um professor muito bacana, o professor Léo, que trabalhava com esporte e o esporte veio com essa coisa do handebol e depois a gente migrou para o futebol, porque começou a parecer que eu tinha mais habilidades com os pés do que com as mãos, eu acho, né? Então a gente foi descobrindo essa vocação, né? Essa coisa da atividade ligada à hiperatividade, que naquele tempo eu acho que ninguém sabia disso, mas eu acho que eu era hiperativo, enfim. Minha mãe dizia isso, pelo menos, né? Na verdade, eu gostava de tudo que tivesse uma bola. Sim. O Colégio Santa Luzia se destacou muito com o professor Léo na área de atletismo. E eu comecei a fazer atletismo, fazia 100 metros e tal, mas faltava a bola. O professor Léo diz até hoje, né, que ele me perdeu para a bola, né, e eu fui realmente para a bola. Mas Morena hoje, né, a gente divide a vida há tantos anos, ela diz que tudo tem que ter um esporte. Enfim, a gente assiste muita coisa de esporte o tempo inteiro. E ela fala que a primeira vez que ela me encontrou vendo televisão e eu estava vendo golfe. Sim, sim. Ela disse, meu Deus, não tem jeito, ele não vai ter jeito, eu vou ter que ir com ele até o fim da vida com essa coisa do esporte. Então, o esporte está na minha vida, né? O tempo inteiro eu não me vejo, eu nunca me vi sem o ambiente de esportes, né? Desde a bola que eu ganhei do meu avô, né? Meu avô me deu uma bola de presente, a gente morava no tabuleiro, não esqueço nunca, uma bola canarinho, vermelha, sabe? Uma bola antiga. Vocês não eram nascidos nessa época, eu sei. Mas aquilo fez uma diferença enorme, porque eu chegava no campo com a bola. Então eu era dono do jogo, dono do time, dono da bola, dono do bate-bola, enfim. E futebol, o esporte sempre teve muito presente. Ô, pastor, eu gostaria que você falasse sobre a questão do seu contato com os atletas de Cristo. Isso fez com a questão da sua conversão. Mas depois eu lembro, me corrija se eu estiver errado, que o senhor se tornou, eu não sei como é que chama, mas o representante dos atletas de Cristo Norte e Nordeste, né? Em que tempo foi isso? Como se deu isso? Um pouco dessa experiência? O primeiro grupo local que eu participei foi em Itumbiara. Eu estava jogando, eu tinha sido emprestado, eu tinha feito uma temporada aqui em Maceió, no Asa, em 86, e depois, em 87, eu fui para o Goiás, e do Goiás eu fui para Itumbiara, que é a terceira cidade, né, de Goiás, é Goiânia, Anápolis e Itumbiara. Uma cidade grande, uma cidade com um estádio para 20 mil pessoas, não pode ser um estádio, não pode ser uma coisa pequena. Então, Itumbiara foi um momento muito importante assim, da vida, e foi quando eu fui batizado. Eu fui batizado em 1987. Na primeira igreja batista de Itumbiara, com o pastor Nivaldo da Silva Gonçalves, no dia do meu aniversário. Então, nesse domingo, um domingo pela manhã, eu estava com o meu time e o time do Goiás. A gente ia fazer um jogo à tarde, você imagina, isso é impensável acontecer. Todo o ambiente de atletas de Cristo veio para aquilo depois do meu batismo, porque eu escrevi uma carta para Alex Dias Ribeiro. Aquele tempo era carta, levava um mês para ir, depois levava um mês para o cara responder, voltar. Que era piloto, né? Era piloto de Fórmula 1 e era diretor executivo de Atletas de Cristo. Escrevi uma carta para ele e falei, olha, eu me converti, estou aqui em Itumbiara, estou jogando. Como é que eu faço para fazer as reuniões? Ele me mandou uma orientação via carta. Olha, faz a reunião assim, chama os atletas, faz num dia em que o pessoal não treina, então, coisa assim, sabe? Estou falando da metade da década de 80. Né? E começamos uma reunião de atletas na minha casa, em Itumbiara. Depois foram chegando alguns atletas que já eram crentes, então ali começou a minha trajetória com Atletas de Cristo. Depois eu fui, acho que no final da década, 89, acho que foi meu primeiro congresso no Rio de Janeiro. Terminou o campeonato, aí nas férias a gente viajou e eu fui para o Rio para encontrar os atletas. Eu estou falando de João Leite, eu estou falando de Baltazar, estou falando do Ciro. Filheiro de Deus, Baltazar. Eu estou falando de um grupo de atletas que eu seguia. O João entrava com uma Bíblia em campo, entregava para o capitão da equipe. Baltazar estava na Espanha, então era o artilheiro foi artilheiro do mundo, na verdade, né? E era o artilheiro de Deus. Então a gente seguia isso.
fui aprendendo. E depois, eu acho que no começo da década de 90, quando eu voltei a jogar em Maceió, a gente começou um trabalho com atletas. Eu acho que um pouquinho antes ali, 88, 89, numa dessas idas e vindas entre campeonatos e renovação de contrato, a gente começou a fazer reuniões. Começamos reuniões na primeira Igreja Batista de Maceió, né, que era um lugar assim muito... A maneira como a gente fazia as reuniões era um pouquinho diferente de todo esse ambiente tradicional, né? E o pastor Nazareno Cerqueira, apaixonado por futebol, cearense, né? Então ele gostou muito de mim, abriu as portas, recebeu muito bem Morena e eu. Então, assim, enfim... aí começa uma trajetória com atletas e depois idas e vindas, eu vim de uma maneira mais fixa, voltei para Maceió e foi quando eu comecei a liderar o Norte e Nordeste. Sim. De Atletas de Cristo, fazendo uma espécie de coordenação. Isso início dos anos 90? 90, final dos anos 80, início dos anos 90. E aquela foi uma época que os atletas estavam no auge, né? Com certeza. E havia, assim, e era diferente, porque a nossa proposta, a proposta das reuniões de Atletas de Cristo, era uma proposta com uma música mais livre, era uma proposta assim com a música com introduções mais longas, né, uma bateria, um solo de guitarra, enfim, isso atraía a juventude. E a nossa reunião era às segundas-feiras. Então, as segundas-feiras sempre foi folga pastoral, folga das igrejas, e a gente foi para essa segunda-feira. Então, a primeira Igreja Batista de Maceió, ela enchia na segunda-feira, né, com essa proposta. E a nossa conversa era uma conversa que... do tipo, do goleiro ao ponto esquerda, todo mundo foi expulso por causa do pecado. E a gente criava umas analogias assim, que fazia muito sentido para o atleta. Para quem estava ouvindo. Pra quem estava ouvindo. E Atletas de Cristo também teve uma exposição muito grande na mídia por causa dos atletas de renome, né? Sim. Então nós lançamos o livro Força para Viver, um livro azulzinho, né? Que o Silas estava no São Paulo, foi o garoto propaganda do livro, e era um livro assim evangelístico, assim, fortemente evangelístico, com um apelo no meio do livro, entendeu? O cara se convertia, escrevia lá, mandava uma carta, a gente recebia essa carta e mandava alguém que estava perto, um pastor, uma igreja, para dar suporte para quem se converteu. Nós estamos falando de 600 mil respostas de gente que disse: olha, eu aceitei a Jesus como meu Salvador depois que eu li o livro, entendeu? Sim. Então, assim, era uma coisa, assim, foi um momento importantíssimo desse ambiente, né? Então, Atletas de Cristo tem essa representatividade para a minha vida, para a vida da minha família, né? Com os pequenos grupos, que naquele tempo não eram pequenos grupos, a gente chamava de grupo local de Atletas de Cristo. Hoje ainda temos, assim, vários grupos locais. Isso, né? Eu lembro, pastor, se me permite, eu me converti a partir do futebol diretamente. Então, o dono do time que eu jogava, eu gosto sempre de dizer isso aqui, o dono do time que eu jogava, ele fazia preleções com a Bíblia na mão. Então era pregação, certo? Pregação. Então, a questão da honestidade e tal. E foi em 1993, ou seja, início dos anos 90, onde você tinha o Jorginho, certo? Isso. Atleta de Cristo. Também. Tinha ganhado um prêmio, chegou a ganhar um prêmio de jogador mais leal da FIFA. Jogando na Alemanha. Ele jogando na defesa, de certa forma. Assim, ele joga como um ala e tal, mas um jogador também de defesa, né? Como lateral e tal. Com certeza. E ele foi deslocado pro meio naquela época, ele jogando de volante, colocaram ele de volante, e ele conseguiu naquele ano, jogando de volante, que é uma posição da análise antiga, sim, né? Sim. Era o pitbull do negócio. Cão de guarda. Cão de guarda. Cão de guarda ali. Mas aí, o que acontece? Aí eu lembro de Jorginho, certo? Eu lembro do Gilmar, que é esposo da Aline Barros. E aí eu tive a oportunidade, e assim, aí eu lembro, depois chegou o Marcelinho Carioca e tal, uma turma, muita gente se converteu. Tinha um do Palmeiras, um morenão. Kleber. Zagueiro. O Kleber. Mas o que acontece? O que eu queria falar é o seguinte, que havia, para os meninos que jogavam bola, então, eu estou falando do ambiente batista, né? Porque é o que eu conheço, assim, o que eu conhecia naquela época. Então, no ambiente batista eu vi esse movimento todo. E aí a gente tinha o pastor lá em Lourenço de Albuquerque, Rio Largo, tinha uma tradição, a nossa igreja, de ir para
o Batista Praia Center, né? Que é o acampamento Batista, todo dia 1º de janeiro. E dia 1º de janeiro... Batista Praia Center, bacana. Não é? Aí tinha aquela... Não é bem? Aí tinha aquela oportunidade e aí eu te via, certo? Junto com um pessoal. E aí eu tive a oportunidade de ver, que eu não sei se era da igreja, mas ele estava lá, era o Flávio, goleiro do CSA, certo? Com certeza. E naquele mesmo... Aí teve um jogo e tal, o Flávio grande, eu achava que homem grande. Grande, canhoto. Goleiro, mas bom de bola. Quando abria os braços, cobria a trave toda. Outra coisa, naquele mesmo dia, eu creio que estava o Gilmar, a esposa da Aline Barros, e que era... jogava de líbero, parece, no São Paulo. Né? Era um zagueiro líbero, zagueiro habilidoso. Habilidoso, saía jogando, né? Então, o Gilmar. E uma época também que eu admirava muito o Palhinha. Isso. Que jogava no São Paulo, no meio campo, eu acho, do São Paulo. Né? E aí eu achava muito fantástico. Com Deus, muito firme. Um testemunho muito bom, né? E eu achava fantástico ver aquelas pessoas que a gente, né, admirava no futebol e tal, e ter a oportunidade de ver ali no acampamento Batista. E ver isso tão próximo da igreja e das pessoas da igreja. Sim, né? sim. Então, a gente viveu isso com muita força. Eu me lembro, nessa época, nós tínhamos uma escolinha de futebol, porque eu já estava parando, né? Foi aquela época que eu já estava parando de jogar, e a gente começou um projeto, que era um projeto meio business, meio negócio e também meio vocação, que era uma escolinha de futebol. Sim. No Clube dos Oficiais da Polícia Militar, ali na Praia da Avenida. E todos esses atletas vinham e passavam pela escolinha para dar uma palavra, para conversar com os meninos. Você imagina o que era naquela época você ter o Gilmar tirando foto, a gente tem foto dos meninos e tal. Então, assim, a gente criava esse lugar que era um lugar esportivo, mas que cabia o ambiente das nossas amizades e da nossa fé, né? E por a gente ser batista, estava tudo tão ligado ao acampamento batista, ao colégio batista, estava ligado à igreja batista. Pastor, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão da experiência missionária. Você falou da África aí, mas eu sei que você esteve em outros lugares, né? Não sei se uma vez eu vi um testemunho seu falando sobre, eu não sei se era Colômbia, era algum país aqui da América do Sul. A Venezuela. Venezuela. Pronto. Eu queria que o senhor falasse algumas experiências nesse sentido, que eu acho que isso é gratificante, sabe? Assim, acho que a ideia do podcast, inclusive, é nesse sentido, para a gente mostrar o agir de Deus, né? Através do esporte, através de tudo que abriu tantas portas. Na verdade, assim, eu sempre olhei para o ambiente do esporte como um ambiente missionário. Sim. Porque eu fui alcançado de uma maneira missionária, né? Quando a gente fazia as reuniões no América, depois primeiro no Fluminense, né? Porque antes de ir para o América eu fui para o Fluminense, havia sabe, aquela coisa da fé envolvida com quem estava nas categorias de base. E como a gente ia sobreviver a isso? E como a igreja chegava na gente? E a igreja chegava através das pessoas que diziam assim, vou fazer uma reunião com aqueles meninos. Quer dizer, nós éramos só os meninos que jogavam bola. A gente dormia nos beliches e tal. E a gente viu a igreja chegar a nós, não porque tinha lá o nome da igreja ou porque tinha um pastor pregando. Mas, por exemplo, a minha experiência de conversão tem a ver com a Mauri. A Mauri era um garoto da minha idade. E quando ele chega no América, ele chega com a Bíblia que era maior do que a mala dele. E quando ele botou aquilo na cama dele, eu me assustei. Eu falei, caramba, a Bíblia do cara era um negócio enorme, assim, coisa de pastor, né? E a primeira oração que ele fez, que eu vi ele fazendo, foi uma oração missionária. Ele ajoelhou lá, primeiro eu recebi, porque ele foi ficar no mesmo quarto que o meu. Sim. O seu Silber, que era o nosso supervisor, disse, Johnson, esse rapaz está chegando, ele vai ficar lá no seu quarto e tal. E ele botou a Bíblia lá, antes de qualquer coisa, ele botou a Bíblia no meio da cama, arrumou as malas, não sei o que e tal, e a Bíblia, olha lá. À noite eu tinha um Walkman, que já era um negócio assim, todo mundo. Walkman. Eu botei o fone de ouvido e eu fiquei tapeando para ver.
ele achando que eu estava ouvindo, mas eu estava ouvindo o que ele estava falando. Ele começou a orar alto, sabe assim, ele ajoelhou e disse: Senhor, por favor, muito obrigado por ter chegado aqui na América, muito bem, muito obrigado, o Senhor é tão bom, agora eu quero te pedir pelo Johnson, tira ele do inferno, Senhor. Amigo, aí me abraça com o cara, deixa ele pro inferno, Senhor, salva ele. Ele levantou e disse: que é isso, rapaz? Tá maluco? Você vai pro inferno? Não. Ele disse: não, mas eu quero te apresentar a Jesus e tal. O Mauri ficou 3 meses com a gente e foram 3 meses de evangelismo, e quando ele foi embora eu estava convertido. Que coisa. Pronto para voltar para casa e dizer para minha mãe, dizer para Morena, a gente já namorava. Sim. Dizer para ela: olha, agora eu sou de Jesus e tal. Então esse é um ambiente missionário. Atletas de Cristo sempre foi missionário. Sim. Mas tem um outro ministério que também foi muito importante nesse processo, que é Atletas em Ação. Certo. Que é um ministério parelho com Atletas de Cristo, mais ou menos da mesma época, mas Atletas em Ação trabalhava mais com basquete. Certo. Mais com basquete amador e tal. Então era uma agência missionária voltada para o amadorismo. E eles tinham lá, ali na região de Piracicaba, um acampamento chamado SAL, que eles faziam um acampamento de verão, com esportes e tal. Então, essas 2 agências missionárias foi que trouxe para o meu coração esse ambiente missionário. Sim. E aí a gente foi encontrando a igreja, porque depois, um pouquinho mais para frente, lá em Itumbiara, eu encontro a igreja. Eu encontro a igreja batista, eu sou discipulado por um pastor batista. Eu era um menino, eu tinha 21 anos, junto com Morena. A gente estava começando a vida. Morena ficou grávida de Vinícius em Itumbiara. Então a gente foi discipulado por ele, nós fomos ensinados, nós fomos batizados, e o primeiro grupo local de Atletas de Cristo oficialmente na igreja foi aberto lá por mim. Então tudo isso trouxe esse lugar missionário para nós. É muito importante a gente entender que as percepções, elas mudam, não é? Então naquela época eu era um atleta, eu queria ser útil como atleta, então eu dava testemunho, o cara vinha falar comigo, a primeira coisa que eu dizia: eu quero glorificar a Deus, muito obrigado, igual a gente vê aí os atletas fazendo, né? Como a gente viu o próprio Fábio agora na Copa do Mundo de Clubes e tal. A gente percebe, eu comecei a perceber o ambiente missionário para a igreja depois, um pouquinho lá na frente. Ah, certo. Porque era assim, a gente, na nossa cabeça, a melhor coisa que a gente podia fazer pela igreja era convidar um atleta bem famoso para dar aquele testemunho na igreja e muita gente se converter e tal. Esse andou com a gente torcia para alguém, sabe, lançar muitas sementes no final de semana, depois de um jogo importante, transmitido pela Rede Globo para no mundo inteiro, e o cara no final dá um testemunho, e alguém vem perguntar para mim: pai, você viu fulano é crente? E aí você ter a oportunidade de colher ou de adubar aquela semente que foi lançada. Depois a gente percebe, aí um pouco mais para frente, amadurece, aí vem os ambientes que a gente experimentou, né? Então são 26 países. A gente olha, são 26 países eu estou falando de 35 anos de caminhada. Quando a gente olha para esse lugar onde a igreja se encaixa, a ideia é agora que a igreja tenha oportunidade suficiente de gerir, dentro daquilo que ela é, missionariamente falando, um lugar onde o esporte é a porta de entrada. Onde você vai conversar com alguém sobre esporte com o coração missionário. Então muda, a perspectiva muda. Eu não dependo de um ministério, não é, que vai dizer para mim, quando eu fui para a Venezuela, eu fui, não foi porque eu era um atleta, eu fui porque eu estava treinando gente que ia usar na igreja o esporte como meio de conversa entre ela e a comunidade. Como é que ela construía uma ponte para que a pessoa pudesse vir atraída pelo esporte e pudesse ir com uma resposta de Deus para o lugar esportivo que ela frequenta, seja academia, seja o ambiente que ela, sei lá, que ela é esporte amador, esporte profissional. Então
foi nessa caminhada que eu fui para a África do Sul. Então, Sim. a África do Sul significou para mim... Mais ou menos em que ano, pastor? 1999. 99. Foi, junho de 99. Certo. Aquele inglês... Oh my God. Aquele inglês, né? O Alex Dias Ribeiro disse, olha, a gente está começando um projeto novo para o mundo, onde a gente está montando uma escola para líderes em capelania esportiva para as nações, e a primeira turma vai ser numa cidade chamada Stellenbosch, que é ali perto de Cape Town, na África do Sul. Então, isso ele conversou comigo em dezembro de 98, e a viagem era em junho de 99. Eu falei, não, em 6 meses eu aprendo esse inglês aí, para ficar tranquilo. Até hoje, luto. Bom, então, mas era assim, era uma ideia. Então nós tivemos, na minha turma, eram 23 alunos de 18 países. Sim. Então a gente vai para lá para começar a conversar sobre como a gente ajuda a igreja a colocar na mesma mesa o pastor, o líder de jovens, o líder de louvor, quem cuida das famílias e quem cuida do esporte. Essa era a grande... E como a gente preparar esse cara? Porque a gente sabe, o cara que vai trabalhar com família, ele é preparado. Sim. O cara que vai trabalhar com música, ele está preparado para trabalhar com música, o que vai trabalhar com jovem. Agora, como é que a gente prepara alguém que vai trabalhar com esporte? Então, ali foi um laboratório, a gente foi tudo ali, a gente foi os ratinhos do negócio. E ali foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas. Para você ter uma ideia, eu fiquei 3 semanas em Soweto, dentro de Soweto. Soweto antes da Copa do Mundo, não estou falando de Soweto de 2010, que os caras deram uma arrumada lá geral. Eu estou falando de 1999, estou falando da saída de Nelson Mandela. Sim. A gente tá. Eu tava num turbilhão, esse negócio, né? E o aprendizado ali, o aprendizado em Johannesburgo, né? Nós ficamos 1 mês em Johannesburgo. Então todo o nosso aprendizado missionário passou por aquilo ali. E logicamente aquilo me transforma enquanto pai, enquanto pastor, enquanto marido da Morena, enquanto ex-atleta. Pastor, a gente quer agradecer pela sua participação, por compartilhar as experiências com a gente. Verdadeiramente, pastor, pelas experiências até aqui contadas, né, pelas suas palavras, nós vemos que Deus trabalha realmente usando o esporte como um instrumento verdadeiro de evangelização, um grande instrumento. É uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor. E essa conversa enriquecedora, ela não acaba aqui. Essa é a parte 1 de uma conversa inteira falando sobre a importância do esporte como um instrumento para a evangelização. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse episódio e de seguir os nossos canais, né, as nossas redes sociais e os nossos canais. No Spotify você nos encontra como Bebendo da Fonte Podcast e no YouTube como IB Bebedouro. Nós esperamos você para no próximo episódio continuarmos falando sobre o esporte como um instrumento para a evangelização. Deus abençoe a todos.